Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente nesse nosso evento incrível para comemorar o Dia do Programador, o Weekend. Agora vocês vão assistir o último painel dessa maratona de conteúdo que vocês tiveram ontem e hoje. E nada melhor do que a gente finalizar nessa sexta-feira falando sobre processos seletivos tech, né? Como um desenvolvedor consegue se destacar no processo seletivo? Como pode ter um perfil atraente para as empresas? E para falar desse assunto, a gente está com um timaço aqui de pessoas que são especialistas em recrutamento em muitas empresas legais. Eu vou pedir para cada um se apresentar para que vocês conheçam. Vamos começar com a Natália. Natália, fala um pouquinho aí sobre você. Olá, gente. Boa noite. Bom, meu nome é Natália, prefiro que me chamem de Nath, fica a dica. Eu sou cientista política por formação, trabalhei bastante com educação, nos últimos 4 anos mergulhei de cabeça em tecnologia e hoje eu trabalho no Gimpass, recrutando talentos na área de desenvolvimento e produto e estou aqui para bater um papo com vocês. Obrigada pela sua presença nessa sexta-feira à noite. Thaís, a sua vez. Boa noite, galera. Obrigada pelo convite, galera Rita e pessoal da Kenzie. Eu atuo como Tech Recruiter hoje no PicPay, eu sou da psicologia, né? Já estou na área de recursos humanos há um pouquinho mais de 10 anos. Não vou falar muito, não vou contar a minha idade, né? Já atuo na área de recrutamento em tech, estou indo para o 3º ano aí, mais ou menos. Gosto muito de tudo isso, né? Desse vulcão, dessa loucura. E estou aqui hoje para contribuir com a galera que está começando, dar algumas dicas, alguns spoilers aí, né? E é isso. Perfeito. Tomás, se apresente, por favor. Legal, boa noite, pessoal. Muitíssimo obrigado pelo convite. Bom, como você já anunciou, meu nome é Tomás. Eu sou engenheiro de formação, passei por, enfim, inúmeras empresas no segmento de tecnologia antes de ser o cofundador e CEO da Geek Hunter, uma empresa voltada para o recrutamento de profissionais na área de tecnologia. Então, eu estou numa grande missão, aí, numa grande jornada de realmente mudar a forma como que o mercado de tecnologia busca por profissionais e como que os profissionais também encontram essas novas oportunidades, assim, passando por uma transformação de uma jornada de carreira fantástica. Esse é o nosso objetivo. Sensacional. Camila, por último e não menos importante, se apresente para o pessoal. E aí, galera? Meu nome é Camila, como a Rita já falou, eu sou da Stefanini, grupo Stefanini, sou Talent Attraction, lá eu trabalho com principalmente as vagas de estágio, trainee, programa que começou essa semana, inclusive, tá uma loucura na empresa, então tem várias novidades acontecendo por lá. Tô há 1 ano e 9 meses na empresa, sou novinha de casa, mas 1 ano e 9 meses na Stefanini parece 10 anos. Bastante coisa acontecendo, então toda essa parte de atração, de relacionamento com faculdade, eu que estou aí na frente. Muito bacana. Então vamos começar nosso papo aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a gente refletir e comentar um pouco sobre os processos seletivos tech, né, de hoje em dia versus o que era antigamente. O que mudou? Vocês que estão já nesse mercado há algum tempo, também que conhecem, né, o mercado há algum tempo, o que mudou, o que está diferente? Conta um pouquinho para a gente. Tem uma ordem aí? Como é que eu... Não, vocês vão falando, a gente vai falando aqui. Tá. Bom, é assim, né? Não é assim. Vou puxar, então, essa primeira resposta, assim, trazendo um pouco da minha visão, assim, né? Do que a gente vem vivenciando, o que a gente via há bastante tempo atrás também, tá? Eu acho que o processo seletivo, né? Enfim, o recrutamento e seleção como um todo, ele passa a ser... ele deixa, na verdade, de ser baseado em uma experiência só na capacidade técnica do profissional e nas experiências que ele tinha antes, para uma visão, assim, um entendimento mais da valorização realmente do profissional como ser humano, né? Então, é muito naquela linha de o recrutamento e seleção e o processo seletivo olhar para o que a gente chama de soft skills, né?
Então, ali acaba olhando bastante para o potencial emocional e intelectual do profissional. Então, né, acho que assim, hoje, né, óbvio, não deixa de olhar para o potencial técnico do candidato também, né? Mas as empresas começam a olhar para questões como que o candidato sabe ou não trabalhar em grupo, se ele tem espírito de liderança, se ele tem carisma, uma boa comunicação, equilíbrio emocional, tudo isso são fatores que os processos seletivos passam a tratar também durante a condução dele, né? E até, acho que assim, né, um movimento que a gente vem acompanhando muito, né, que era extremamente, super tradicional, né, olhar para as empresas e aquele ponto de sempre estar focando em profissionais que formaram nas universidades com alto reconhecimento, seja porque é uma universidade pública ou porque, enfim, está em alguma categoria específica. As empresas começam a parar de trazer isso como requisito obrigatório e elas acabam abrindo mais para dar oportunidades para profissionais que são, seja mais autodidatas e também com diferentes formações, né? E até é bem interessante que, falando especificamente desse momento aí para a tecnologia, é só olhar o mercado, quantas edutechs vem nascendo nesse mercado, e é algo que super vem valorizando a formação do profissional e não necessariamente passando por uma universidade. Essa é um pouco da minha visão. Legal. E pegando um pouquinho assim o gancho do Tomás, né, o que eu percebo hoje e o que eu faço hoje, sinto, é que o processo é muito mais ágil, né, muito mais dinâmico, né, as plataformas que a gente utiliza hoje, as ATS, né, elas possibilitam para a gente, né, para nós profissionais de recrutamento, que consigam acesso muito mais rápido ao candidato, e com isso exige também que a pessoa procure, né, todos esses acessos, né, todas as vagas nessas plataformas, né, para também estar ali conectada com a gente, né, com as vagas, com as oportunidades. Então, claro que a gente usa muito o LinkedIn, né, de praxe, todas as vagas a gente publica sempre lá, né, e uma das dicas aí é para que esses profissionais, essas pessoas estejam atentas, né, às publicações das empresas que curtem, que acham que dá match, que tem a ver com seus valores, né, porque é um dos pontos também muito importante. Às vezes a pessoa no começo está tão desesperada buscando uma colocação que ela se aplica em tudo quanto é vaga, né? Mas será que aquela vaga, né, os valores daquela empresa, daquele local, estão realmente aderentes aos seus valores, né? Ao que você busca para você, para a sua vida? Será que você vai ser feliz, né, trabalhando naquele local? Então, é importante também estar atento a isso, né? Mas dos processos, como é tudo muito rápido, e aí a gente já consegue conectar pelo WhatsApp também, que é bem mais fácil, a gente já consegue, mais rápido, né? E a pessoa tem que estar atenta. Então, é importante também, né, pequenos detalhes que antigamente a gente via a foto no currículo da pessoa, né? Agora não, agora a gente vê a foto no LinkedIn, no WhatsApp. A foto do WhatsApp. Né? Pois é. Fica a dica, gente. Os status. Coloquem uma foto ok no WhatsApp. Pois é, cuidado, eu viro amiga de todos os meus candidatos aqui, ó, no celular, me conecto, eu vejo os status, como as pessoas se comportam nas redes. Claro que a gente quer quebrar, hoje em dia, a gente quer quebrar todos os viés, né? O importante é a pessoa poder ser quem ela é em qualquer lugar que ela vá. Mas é importante estar atento, né? Mostra muito o valor que a pessoa tem, a forma como ela se comporta, e ela provavelmente vai se comportar assim na empresa. Então, realmente, a gente fica de olho. E aí tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. Exato. Complementando o que a Thaís e o Tomás falaram, acho que fit cultural é muito importante hoje em dia, né? Então, você entender os valores que a empresa tem fazem sentido com o seu. Então, acho que isso, nos processos seletivos das empresas hoje, todo mundo leva muito a sério. Então, acho que é um ponto muito legal para trazer também. Eu acho que o viés de todo mundo vai na mesma ideia, né? De que busca-se mais o comportamental, porque uma coisa que a gente usa muito, assim, de fala, né, Stefanini, o técnico a gente ensina. Agora, como que o cara vai se comportar na empresa?
proatividade, relacionamento, isso é muito mais difícil da gente fazer internamente. Isso aí é uma coisa que é melhor a gente buscar no processo seletivo e o técnico a gente se vira aqui dentro. A gente teve um painel hoje para falar sobre soft e hard skills hoje à tarde, foi acalorado, assim, nesse sentido de destaque, e eu acredito que vai ganhar cada vez mais destaque, porque ainda tem muita empresa que está lá, né, contratando por hard skill, demitindo por soft skill, que é o que a gente mais ouve nesse mercado de tecnologia. Eu acho que a grande sacada disso é que, assim, antes, quando você procurava uma pessoa técnica, você queria alguém para sentar e codar das 8 da manhã às 6 da tarde, e é isso. Hoje você não quer esse profissional, você quer um profissional ágil, que sabe trabalhar em equipe, você quer uma pessoa comunicativa, então não adianta mais a gente pensar só na parte técnica, não funciona mais, não tem espaço mais dentro das empresas para isso. Isso é verdade. Eu queria só fazer um complemento, né, de algo que também, assim, eu observo bastante de uma mudança que ela está bastante relacionada à questão do próprio mercado, né? Quando a gente olha para o mercado de tecnologia especificamente, tem aquela questão de que os desenvolvedores passaram a ser extremamente requisitados, né? Porque a gente tem uma oferta de oportunidades muito grande para um volume de profissionais qualificados menor do que existe em oferta. Então, isso acabou trazendo um impacto muito grande também em diversas mudanças no processo seletivo, né? Uma delas é numa preocupação muito maior do lado das empresas em construir uma jornada com uma experiência assim, muito diferenciada para o profissional, porque senão a empresa deixa de ser competitiva, né? E, além disso, muito aquela questão de que o profissional ele tem que, não necessariamente, ele tem que se candidatar para uma vaga para ser empregado, né? Principalmente nesse mercado, a gente vê que as empresas acabam indo atrás do profissional. É óbvio que isso vai variar de perfil de candidato, até grau de senioridade, né? Talvez para perfis mais júniores, essa busca ela é mais ativa pelo lado do profissional, e vice-versa, né? Mas com certeza isso é um ponto que acaba influenciando bastante aí o formato dos processos seletivos. Bacana. Então, vamos continuar aqui nosso papo. A Thaís está com a internet um pouquinho instável, mas a gente vai continuar aqui. Acredito que ela consegue conversar com a gente. Talvez sem vídeo, mas a gente vai continuar aqui porque com certeza ela tem opiniões muito valiosas para poder compartilhar com a gente hoje, tá? E depois isso aqui vai virar um podcast, gente. Isso é incrível, vai virar um podcast. Continuando nossa discussão aqui, quando vocês estão analisando perfis, tanto do ponto de vista de recebimento, né, de currículos ali pelo portal da empresa, ou fazendo hunting, o que mais chama a atenção de vocês nos perfis dos candidatos? Eu posso falar rapidamente, acho que do meu lado é curiosidade, assim, o quanto o candidato está estudando, ou que curso a pessoa está fazendo para entrar na área ou para melhorar na área, né? Por isso que eu acho que LinkedIn, como a Thaís falou, é uma ferramenta incrível, porque no LinkedIn as pessoas colocam muito os cursos que elas estão fazendo, né? E isso mostra que a pessoa é proativa, curiosa, gosta de aprender, não gosta de ficar no mesmo lugar. Então, isso é algo que a gente olha bastante aqui no Gympass, essa parte de conhecimento. Obviamente, entre outros fatores, né? Mas olha a dica, eu já ouvi dizer que nessa conversa hoje vai ter spoilers, então se daqui a algum tempo os alunos daqui quiserem se candidatar para a Gympass, para a PicPay ou para a Stefanini, fique de ouvidos muito atentos, que vai sair coisas legais. Qual a sua opinião sobre isso, Thaís? O que chama a atenção no candidato? Aproveitar enquanto eu não caio, né? Eu acho que, assim, para mim, né, além da pessoa mostrar muito o conhecimento e que está buscando também conhecimento, quando ela mostra o interesse pela companhia, sabe? Quando ela já vem, assim, com sede, eu chamo de candidato com sede, sabe? Que ele já conhece tudo, já pesquisou, já entrou, já viu nossos números, e aí ele chega com aquela vontade, sabe? Mas no currículo, de fato, às vezes ele não tem como expressar isso, né? Mas ele mostrar que realmente ele está sempre antenado, buscando conhecimento, que é uma pessoa autodidata, sabe? Isso faz total diferença, sim. Muito bom. E para você, Tomás? Nessa linha,
Legal. Nessa linha, assim, eu tenho uma visão, assim, quando a gente fala de chama atenção, eu acho que tem os dois lados, né? Tem o chama atenção para o lado positivo e tem o chama atenção para o lado negativo também, né? E daí, quando a gente olha para o lado positivo, eu, pelo menos, olho muito pela questão, assim, da paixão que o profissional tem pelo código. E às vezes as pessoas podem se perguntar, né, mas como que eu avalio essa paixão pelo código? Eu acredito muito que uma das formas, né, e que funciona muito bem para a gente entender, ter essa interpretação, é assim, até quando você busca ferramentas como o GitHub para entender um pouco da interação desse profissional com a comunidade open source. Porque é justamente aquilo, né? Aquele profissional que entra às 8 e sai às 6 da tarde só codando, e vai sair porque não aguenta mais e quer fazer outra coisa, talvez esse não seja o profissional que tenha maior paixão pelo código. O geek real é aquele que, na minha visão, está extremamente conectado com esse mundo de tecnologia e que ele parou de trabalhar, ele vai buscar, se desenvolver na comunidade open source, realmente contribuir para a comunidade open source. Então, aqui tem um viés que leva a gente identificar características que podem, muito provavelmente, ser atribuídas a uma questão de paixão pelo código. Então, essa é uma das características. Tem várias, né, como no ponto de carreira, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala quando você olha, assim, a evolução da carreira, se esse é um profissional que ele está acompanhando as tendências de mercado, com certeza é muito positivo. Então, assim, quais são as tecnologias, como que ele está evoluindo na carreira dele, em termos das tecnologias que ele vai escolhendo para se desenvolver nessa carreira, também vejo muito como ponto positivo. Mas é óbvio, o profissional tem que tomar muito cuidado, sim, com aqueles pontos que eu comentei negativos, né? E um dos que, na Geek Hunter, a gente, assim, julga muito, tá? E isso muito em função do que a gente enxerga, do que o mercado também questiona, é aquele profissional pinga-pinga, que é o profissional que ele não para um ano em cada empresa. É o jumper, exatamente, é isso aí, é o jumper. Ele vai, começa a trabalhar 6 meses depois, está em outra empresa, passa mais 8 meses, está em outra empresa, passa mais 10 meses, está em outra empresa. É uma tendência que, beleza, é muito fácil de acontecer porque são profissionais que são altamente sediados no mercado. E realmente, ele recebe proposta, aumentou o salário. A gente vê, às vezes, o profissional mudando de uma empresa para outra por um pequeno acréscimo em salário. Então, cadê o propósito por trás dessa escolha do profissional? Cadê as oportunidades de se desenvolver como profissional dentro de um projeto de mais longo prazo? Então, tudo isso conta muito e facilmente você enxerga essa característica ao olhar o próprio LinkedIn do candidato. Exato. Tanto que eu acho que dá muito gosto, né, para o nosso lado, quando você vai ver o LinkedIn do candidato, ver que o candidato fica longos tempos em empresas, assim, é uma pessoa muito comprometida, sabe? Eu acho que isso é um ponto positivo muito forte. E a parte de GitHub, Tomás, eu acho que é muito legal que você trouxe. A gente aqui no Gympass, a gente acha candidatos pelo GitHub também, a gente vê commit, eu acho muito legal entender o quanto a pessoa é ativa, ter um GitHub completo, com foto, linkar com o seu perfil do LinkedIn, enfim, eu acho isso uma dica muito boa também. Eu acho que você chegou onde eu queria, viu, Tomás, que é a parte de propósito. É uma das coisas que mais me chama a atenção. Uma pessoa que tem um propósito realmente alinhado com o que ela pensa, de repente até com o que a empresa propõe, porque se não tem, cara, a pessoa fica nessa de pingar de um lado para o outro e não produz, não traz nada de inovador, porque pra gente, acho que pensando em tecnologia, a inovação é extremamente necessária, ela faz parte do nosso dia a dia num nível. Então, se a pessoa não tem esse propósito de criar algo novo, de transformar, de conectar, acaba não sendo interessante. A gente perde o interesse fácil. Com certeza. Nossa, muito, muito legal. Eu concordo super com vocês. Essa questão do Git, hoje à tarde a gente comentou também sobre isso. A questão de colaborar com a comunidade, né? Já mostra muito sobre o perfil do candidato. Então, ele está ativo, produzindo e compartilhando. Isso é realmente muito, muito legal. Exato, e dá para até ver se o candidato está arriscando conhecer outras linguagens, então, quão curioso é essa pessoa, né? Então, eu acho
ferramenta, né? Um site, enfim, uma bíblia muito boa. Com certeza. E pensando assim, que é muito difícil você conhecer o candidato através do currículo dele, através de um LinkedIn, é muito difícil você captar ali as qualidades e, enfim, a essência daquele candidato. Se vocês pudessem, assim, dar uma dica para candidatos se prepararem, antes mesmo de, né, se candidatar para uma vaga, o que ele precisa ter? É um LinkedIn atualizado? Ele precisa entrar na plataforma de carreira da empresa? Como eles podem criar um perfil atraente nessas plataformas para que vocês olhem e falem, meu Deus, eu preciso conhecer esse dev. Gente, LinkedIn atualizado, por favor, LinkedIn atualizado. Por favor. Sim, várias vezes acho que a gente acaba, acho que não sei se vocês já passaram por isso, meninos, mas a gente entrevista um candidato, uma candidata, a pessoa fala, putz, eu já migrei de empresa e fala no meu LinkedIn que eu tô lá há 40 anos. Eu falo, como assim? Não faz isso. É que é pior, a pessoa trabalha na mesma empresa que você. Ai, Deus. Pode acontecer. Acontece, a Stefanini é muito grande, a gente está em 14 mil funcionários no Brasil. Acontece da pessoa não atualizar LinkedIn, você vai entrar em contato, então, mas eu trabalho com você, e você fica, ué. Desculpa. Okay. Foi mal, amado. Foi mal. E eu acho que até nessa linha de atualização do LinkedIn, a gente ainda tem até algo que vai além da atualização de empresa, né? O profissional ele tem que ter um carinho especial na atualização que vai em aspectos como, sabe, atualizar quais são as tecnologias que ele veio trabalhando durante a jornada dele, quais são os projetos, os desafios que ele passou e qual que é o desafio que ele está no momento. Isso é super bacana e abre inúmeras portas para ele no futuro, né? Então, uma característica que eu falo para o currículo e serve para LinkedIn. É taguear o máximo possível. Coloca lá aquela sopa de letrinhas, coloca lá. Né? A gente acha. As palavras-chave são muito importantes. SEO da carreira, é isso. Vocês precisam ter palavras-chave, senão a gente não acha você. Não acha. Esses dias eu estava falando sobre currículo LinkedIn com os alunos da Kenzie, e aí eu digitei errado no LinkedIn desenvolvedor. Eu acho que eu escrevi desenvolvedor, alguma coisa assim. E não é que tinha gente com perfil errado? Tem muita gente que não traduz também certo de inglês a português, escrevem errado, isso tem que ficar de olho. Mas algo que eu gosto muito para me conectar com as pessoas é quando as pessoas escrevem uma mini bio interessante no LinkedIn. Eu quero te conhecer o seu lado pessoal também. Então, às vezes, eu estou vendo, digamos, o LinkedIn da Thaís, a Thaís fala, putz, eu sou corredora nas horas vagas. Eu falo, cara, que legal, já tenho um feat com o Jim Pass. E quando eu vou abordar a pessoa, eu falo, cara, que legal que você é atleta. Então, eu acho legal essa conexão também. Esse ponto que a Natália trouxe é super bacana, né? Assim, na Geek Hunter, inclusive, a gente incentiva muito. A Geek Hunter é uma plataforma para contratação de desenvolvedores, né? Então, quando o candidato, ele se cadastra, ele tem uma parte que ele tem essa abertura para realmente escrever o sumário. A gente pega muito nisso, justamente porque é o que a Natália trouxe, né? A empresa está visualizando o profissional, ela já está conseguindo conectar aqueles pontos com a essência da empresa, né? Então, esse é um ponto que a gente olha e direciona muito para o profissional fazer, que acho que serve tanto para LinkedIn quanto outras plataformas, como também, e daí, assim, só um detalhe, né? Esse sumário, muito vinculado também aos objetivos de carreira, né? Para onde que você está direcionando, onde você quer chegar, isso é legal, porque daí você consegue conectar se o objetivo da empresa também está conectado, né? Os dois lados estão conectados nisso. E o outro ponto que eu traria, assim, que é muito importante, ele não vai, talvez, contribuir tanto na visualização específica do perfil do candidato em uma plataforma, mas vai influenciar super positivamente durante os processos seletivos do candidato, o profissional ele treinar muito lógica de programação, porque isso vai deixar ele muito mais atraente para os recrutadores, né? Uma vez que a lógica de programação ela é a base, né? É o que vai realmente levar ao profissional conseguir realmente resolver problemas. A sintaxe, né, que vão ser lá as tecnologias, isso o candidato, se ele tem uma excelente lógica de programação, ele consegue desenvolver esse conhecimento por tecnologia. Então, é uma coisa que a gente vê cada vez mais empresas não se apegando tanto à tecnologia específica, mas realmente o quanto que ele tem essa base. Então, o profissional ele se desenvolver
em plataformas como... Tem várias, né? Mas uma que é bastante conhecida no mercado, que é a HackerRank, por exemplo. O profissional entra naquela plataforma, ele tem uma infinidade de desafios em que ele pode, naquela plataforma, desenvolver e ter o resultado, inclusive se ranquear, sabe? Então, é uma coisa super bacana. Exato, e são plataformas boas, porque em muitos processos seletivos, o primeiro contato que você vai ter antes de ter uma entrevista técnica ao vivo é por um teste online. Muitos usam o HackerRank, aqui no Gympass, em alguns casos a gente usa a Codility, e todos são um pouco diferentes, assim, a maneira que eles querem que você mostre a sua lógica. Então, acho legal os pontos do Tomás para também estudar outras plataformas também, porque às vezes você desenvolve um desafio no HackerRank, se você fizer em outra plataforma, como no Codility, vai dar errado, porque a plataforma quer que você desenvolva de outra maneira. Então, entender um pouquinho esses perks, assim, eu acho legal. Codility, Topcoder, tem a Letcode, tem o HackerRank, são várias, né? Mas todas essas são plataformas. Aí, gente. Já anota isso, pelo amor de Deus. E você, Thaís, conte sobre esse assunto. Quero ouvir Eu acho que o preparo é tudo, né? Muito nessa linha do que a Nath e o Tomás colocaram. O quanto mais a pessoa se desafiar antes, melhor para ela. Porque, obviamente, nós também passaremos desafios técnicos, né? Eles farão... Aqui a gente utiliza muito live coding, que a pessoa realiza ali o teste na hora. Então, se ela se desafiar antes disso, se aplicar nessas plataformas, né? Ela já vai chegar muito mais tranquila, muito mais preparada, né? Então, o quanto mais se conectar com pessoas da área que você quer, quanto mais você se desafiar, quanto mais você estudar, melhor. Com certeza, com certeza. Eu falo muito para os alunos assim que autoconfiança é sexy. A pessoa chegar lá, vai fazer um teste técnico na hora, nem sempre vai dar certo, nem sempre vai chegar no final. Mas só de você ter a confiança de encarar um desafio desse, porque tem gente que desiste. Eu já tive candidatos que eu falei, vai ter teste, whiteboard, tudo. Então... vou no dentista amanhã, sabe? Então, assim, autoconfiança é uma coisa muito legal. E, realmente, preparação te dá autoconfiança. Quanto mais você treina, mais confiante você fica, né? Naquela skill que você está querendo desenvolver e aprimorar. Sim, e a contribuição também com códigos abertos, né? As pessoas entrarem, trocarem aí no Git com outras pessoas, né? Eu acho que isso faz total diferença, porque aí a pessoa se expõe num universo onde ela já está sendo testada ali, já está discutindo sobre as stacks, sobre o porquê utilizou uma ou outra, né, ferramenta, enfim. E aí ela já vai ter um posicionamento diferente, né, no momento ali do teste. Com certeza. Ô, Rita, até nesse ponto que você falou, né, da pessoa às vezes desistir porque é um live coding, vai ser ali na hora, né? Eu tenho uma percepção que às vezes o candidato ele desiste porque ele está muito preocupado se ele vai conseguir chegar no resultado. Uma coisa importante para o profissional entender é que a grande maioria das empresas nem estão preocupadas no resultado final que ele vai atingir naquela resposta final, mas sim qual que é a forma de pensar, a forma de resolver problemas. E assim, como que o profissional vai lidar com esses desafios, né? Porque, no final das contas, o que a empresa está tentando é trazer o profissional para uma realidade, na verdade, para um momento que vai se aproximar ao máximo da realidade da empresa e vai te colocar em desafios. Então, é o momento de trocar, é o momento do candidato ele ser muito ele mesmo, né? Super importante essa questão. Mais um ponto, eu acho que, obviamente, é importante ser ele ou ela mesma, mas é importante mostrar humildade. Se não sabe, fala, gente, não sei. Eu vejo várias vezes, eu assisto alguns whiteboards que a gente faz de vez em quando, e até tentei fazer uma vez, não deu muito certo, gente, precisa mais. Mas quando você não consegue chegar na solução, por que você não conseguiu? Qual outro caminho você chegaria? Então, eu acho muito legal você ter esse mindset de falar, ok, eu não consigo chegar por esse caminho, como eu consigo resolver? Então, acho que humildade é muito alinhado com o que o Tomás falou também. Com certeza, essa capacidade. Programação é muito isso, né? Aprender com os erros, estar analisando muito raciocínio lógico, é um momento de pressão, então como você reage a esse momento. Então, assim, o whiteboard, esse teste live coding é uma coisa incrível para testar desenvolvedor. Na Kenzie, a gente tem whiteboard com os alunos, eles ficam bem nervosos também, mas pelo menos eles treinam aqui durante o curso, incrível. Que eu acho que vai ajudar muito. Incrível. Continuando aqui nosso papo, a gente falou hoje de soft skills hoje à tarde bastante, mas agora especificamente falando com vocês que estão muito nesse mercado de recrutamento, em relação a soft skills nesse perfil de desenvolvedor,
quais vocês consideram mais importantes para ver no candidato no processo seletivo e como vocês buscam enxergar essas soft skills? Eu acho que uma coisa muito importante que eu considero é uma coisa que acabaram de falar, que é essa questão da humildade em aprender mesmo. Inclusive, ela está em uma das 7 atitudes da Stefanini. Ninguém é detentor de saber de tudo. E muitas vezes aquele moleque que saiu da faculdade, acabou de chegar no mercado, tem alguma informação que você de 30 anos codando não tem. E isso é o que torna a inovação plausível, sabe? Então, essa questão da humildade em aprender é uma coisa que é imprescindível para qualquer profissional que está lidando com uma questão de inovação. Sim. A gente vê muito o quanto a pessoa está aberta ao novo, né? Sim. O quanto a pessoa está ali aberta a inovar, a ser uma pessoa resolutiva, né? Muito criativa e hoje, né, a palavra que está muito em alta, a resiliência, né? Principalmente nesse momento aqui de pandemia, está todo mundo em casa, a gente tem que ter essa capacidade de se reinventar sempre, né, de superar todas as situações, de criar novas soluções, né, então, num bate-papo, né, que eu tento deixar sempre meus candidatos muito à vontade mesmo, e eu gosto de sentir isso, o quanto essa pessoa se reinventa, né, o quanto ela se transforma, o quanto ela está aberta ali para o novo, para ouvir, para aprender com o outro, né, essa parte de humildade é um ponto, assim, crucial para a gente também, né, a pessoa tem que estar aberta a ouvir o outro, a inovar, a colaborar, né, tem que ser muito colaborativo, são muitos skills, né, comportamentais aí, mas são algumas pequenas dicas aqui. Acho que a Thaís tocou no que eu ia mencionar agora, que é colaboração, assim. Eu acho que é diferente a pessoa ser introspectiva e tímida e ela gostar de colaborar. Então, como que você colabora e como que você se sente confortável dentro de um time? Como que você lida com um time? Isso é muito importante. Então, eu acho que durante o bate-papo, a gente consegue entender se a pessoa, digamos, se a pessoa fala muito nós ou se fala muito eu, se a pessoa gosta de se sentir parte do time, se gosta de ter essa troca de conhecimento. Então, acho que isso não sei se é tanto um soft skill quanto mais a adaptabilidade, mas, enfim, é algo que aqui a gente acha muito importante também. Eu acho que você tocou aí na questão de adaptabilidade. Eu acho que essa é uma palavra muito chave realmente na seleção de um profissional, porque é um soft skill que, nesse mundo de tecnologia, faz grande diferença. Porque a gente está falando de novas tecnologias a todo momento, né? A evolução da tecnologia ela é muito rápida, mudanças constantes. E se o profissional ele não tem uma alta adaptabilidade, ele vai ficar para trás, ele não vai conseguir realmente se adequar para aquele momento, para aqueles desafios e tudo mais. Então, é uma área que, sem esse soft skill, realmente fica bastante difícil. E um ponto que assim, a gente olha muito, né, dentro da Geek Hunter, até para os nossos recrutamentos internos, é a clareza sobre o método para a resolução de problemas. Resolução de problemas, ele é algo que ele está em qualquer segmento dentro da empresa, né? A pessoa vai ter que resolver problemas independente da área de atuação que ela está, né? E quando a gente olha para isso dentro do time de tecnologia, a gente ainda vai sempre buscar um profissional com uma visão bastante sistêmica, que daí que a gente vai tentar buscar entender muito qual que é o tempo dedicado para planejamento, para parte de execução e depois validação. O quanto que ele divide isso dentro dessa caixa, né? Então, acho que esses são pontos bastante importantes também dentro de um perfil profissional. E como vocês avaliam essas soft skills? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu acho que do nosso lado, assim, acho que no Gympass, toda vez que você vai conversar com alguém, é muito mais um bate-papo, como a Thaís falou, do que aquela entrevista antiga, né? Acho que isso que mudou muito também. Exato, putz, uma entrevista, colocar terno de gravata. Não, você tem que ser você, a gente vai conversando, mas é muito mais para entender. Um ponto que a gente gosta muito de perguntar para o candidato, para a candidata, que é algo que o Tomás mencionou,
cara, o que você está estudando, o que você está se atualizando? Então, para entender se a pessoa está se atualizando com as novas tecnologias, se gosta de aprender, se não está confortável no que ela faz, só isso não está cômoda, né? Então, isso eu acho uma maneira muito fácil de todo mundo entender o perfil da pessoa. Eu uso muito práticas, assim, de entrevistas situacionais, né? Então, eu sempre pergunto para o candidato, numa situação de pressão, né? Me conta como você se comportou, o que aconteceu, né? Me conta uma situação onde você teve que criar, inovar, enfim. Então, a gente vai sempre entendendo como ele se comporta no ambiente, de acordo com a situação, de acordo com o momento, e aí a gente vai conseguindo absorver aí um pouquinho da capacidade, do nível de skill dele comportamental, sabe? O quanto ele apresenta, não apresenta o comportamento no dia a dia, né? E muito isso em forma de bate-papo, eu deixando a pessoa bem à vontade, e às vezes os candidatos, ó, fica a dica, tem que tomar cuidado, às vezes a gente deixa super à vontade para a pessoa ser ela mesma, e a pessoa já acha que vira amigo, virou amiga. Fica bagunça, aí... né? São as famosas perguntas comportamentais, né? Uma maneira da gente querer te conhecer, entender esses pontos, sem a gente perguntar na lata, assim. Então, são perguntas que não são tricky, mas a gente não está perguntando diretamente. A gente falou sobre isso à tarde. Eu não lembro o nome. Se alguém lembrar aí, comenta no chat. Tinha um psicólogo à tarde na nossa live, assim como a Thaís. E aí ele comentou que a questão de você comunica muitas coisas sem falar. Então, quando a gente faz perguntas muitas vezes, a pergunta parece ser uma coisa, mas a gente está... É o famoso, né, entrevista por competência. Então, você vai ali sugando do candidato através das respostas deles, você vai identificando, já que ele age assim, então ele parece ter esse perfil, e aí você vai pescando as coisas. E as expressões corporais também dizem muito sobre a pessoa, né? O corpo fala, então... Mesmo por vídeo, né, Thaís? Hoje em dia... Mesmo por vídeo. Tem, gente. É uma coisa que eu acho que muita gente na Stefanini gosta de perguntar, inclusive quando a gente tem entrevista técnica, é um caso de insucesso. O que deu muito errado? Me conta, e como você saiu desse buraco? É uma pergunta que a gente descobre perfil, a gente descobre como que a pessoa age, se ela enlouquece na frente do problema, ou se ela realmente tem estrutura para sair dele, como que ela pensa para sair. É uma pergunta muito utilizada por nós na Stefanini. Olha só, anotem isso, pelo amor de Deus, pelo amor de já, anotem isso. E falando assim, agora que a gente já está entrando nesse assunto de processo seletivo especificamente, assim, dicas para entrevista, antes, durante e depois, principalmente hoje na empresa que vocês estão, como funciona isso? Que dica vocês dariam? Eu acho que a Thaís mencionou uma que vai valer para todo mundo, é pesquisar a empresa e mostrar que você sabe. Eu acho que todo mundo, eu estou entrevistando a Thaís, eu sempre vou falar, Thaís, o que você sabe do Gympass? O que você achou do nosso site, do nosso aplicativo? Eu acho muito legal quando as pessoas já contam a história do Gympass e eu não tenho que contar. Significa que a pessoa já conhece a gente, já está namorando a gente, está realmente muito interessada. Então, acho que esse é o dever de casa número 1, assim. Nossa. E é por isso... E por isso que não dá para aplicar para 1000 vagas, que nem a Thaís mencionou. Escolhe algumas empresas que você acha que vale muito a pena, estuda, conhece, para você mostrar essa paixão. Não panfletem currículo. E esteja ali preparado, né? Esteja ali de fato, né? Porque às vezes a gente tem um monte de situações no ambiente, um monte de coisa naquele dia, naquele horário, enfim, tudo resolve acontecer na hora da entrevista, mas tente se organizar o máximo possível para estar ali. E não é porque é uma entrevista remota que você vai, por exemplo, de chinelo, não é porque o gestor, a pessoa que está ali não está te vendo que você não vai se preparar, não vai se adequar, não vai, né, mostrar ali a sua postura e a sua importância com aquele momento, né? Então, a pessoa também tem que dar o valor, a atenção, e muitas coisas a gente já percebe, eu percebo a forma como a pessoa se prepara desde o agendamento da entrevista, desde o invite, quando eu mando para ela. Tem gente que não vê o invite, sabe? Então, responder assim... e-mail é importante. Confirmar. Aceitar o invite é importante. Tem gente que não aceita o invite e a gente fica, putz, a pessoa não vai na entrevista. E ela só aceitou o invite, mas ela vai parecer. Já começa uma experiência toda errada, né? Toda errada. Exatamente. Ou manda e-mail, não manda nem bom dia, gente. Não, são umas coisinhas básicas, né? E até eu achei legal que
a Natália, ela trouxe de conhecer um pouco mais sobre a empresa, né? É essencial. Mas também tem um outro ponto que a gente não pode deixar de comentar, que é super trivial também, mas é estar familiarizado com as próprias experiências. Quantas vezes a gente chega numa entrevista, o profissional, você questiona sobre as experiências passadas e o profissional não consegue nem, às vezes, se colocar dentro daquela linha do tempo de uma forma organizada e realmente conduzir isso de uma forma que vai ser produtiva, né? Ali na... Então, tem que estar familiarizado com aquilo que aconteceu na jornada antes de uma entrevista, né? E com a própria vida, né, Tomás? Porque é o que eu falo, gente, o autoconhecimento é a chave do sucesso para a pessoa. Quando ela sabe das suas potencialidades, quando ela sabe quais são os gaps que ela precisa trabalhar, isso já mostra ali que ela está buscando evoluir, que ela, né? Maturidade, então, né? Maturidade, exatamente. Então, é importante a pessoa também fazer sempre uma reflexão, né, de si, sabe? Já vem na mente para a entrevista, no que eu sou bom, o que eu faço de melhor, onde que eu preciso evoluir, porque, óbvio, nós vamos perguntar de uma forma ou de outra, nós vamos perguntar, né? Esse lance do storytelling, você tem que saber na ponta da língua, você tem que saber o que aconteceu na sua vida, o que você fez para chegar até onde você chegou e como você chegou lá, né? E o que vem depois e as também, pessoas né? Também, e as pessoas não sabem responder, é muito comum isso. Você para onde querem ir, né, também. Não pergunta como você chegou aqui. Não sei, cheguei. Eu ia falar essa questão da gente olhar para frente, né, para onde querem ir, é exatamente isso, né? Então, eu tô me candidatando para a Gympass, por que eu quero fazer parte do time da Gympass? E eu vejo muito chato falando assim, eu acho estúpido as empresas perguntarem, por que você quer trabalhar aqui? Eu quero trabalhar aqui. A gente sempre pergunta, por que você aplicou essa vaga, por exemplo? Se você não precisasse pagar boleto, por que você quer vir trabalhar na Gympass? Por que você quer vir trabalhar na Stephanie? É pensar nesse mundo. Todo mundo sabe, gente, todo recrutador sabe que a gente precisa trabalhar, que você tem os seus boletinhos e que você quer um emprego para isso. Mas, além disso, o que mais? Por que na Gympass? Se tiver o que te brilhou os olhos, né? Te dá a vaga, você escolhe por quê. Então, é isso que eles querem ver, sabe? Leva a reflexão. Sim. Rita, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Até acho que para quem está nos assistindo entender um pouco mais até do contexto dessa pergunta, né? Por que a Gympass? Por que essa empresa que você está entrando? Porque eu acho que assim, muito tem a questão de que quando nós estamos recrutando uma pessoa, nós estamos fazendo um papel de um lado, que é identificar qual que é a sinergia da empresa com o profissional. Mas a gente tem que primeiro entender também se o profissional ele sabe qual que é a sinergia que ele tem com a empresa, né? Eu acredito muito que assim, né, isso foi um grande aprendizado que nós tivemos dentro da Geek Hunter, que como que a gente consegue se conectar a profissionais que vão realmente construir parcerias de muito mais longo prazo. A virada de chave nisso foi muito quando a gente entendeu que a conexão dos objetivos da pessoa, se ela está muito bem alinhada com os objetivos futuros da empresa, a chance disso dar certo para você construir uma jornada de longo prazo é muito maior. Então, é por isso que o profissional ele precisa entender a importância disso. E não é só para a empresa, é para o profissional também, porque é muito ruim se o profissional entra e ele quebra a cara por um movimento de uma empresa que está desalinhado com os objetivos dele. E está muito alinhado com o fit cultural, né, Tomás? Eu acho que por isso que eu acho que hoje as empresas mais ágeis, startups, empresas que têm processo seletivo mais moderno, fazem de tudo para você conhecer as pessoas, para você entender o fit cultural, porque é um match duplo hoje em dia, né? Então, quanto mais você conhece as pessoas, você conversa, entende se os seus valores estão alinhados com o da empresa. E às vezes você vai descobrir que não tá, e tá tudo bem. Tem outra empresa que vai combinar com você. Tem gente que é eliminada de processo seletivo e sofre. Eu sou horrível, eu não presto para nada, eu sou burro. Gente, calma, você só não serviu para aquela vaga, ou talvez para aquela empresa, mas não tem nada de errado especificamente, né, com você. Sim, então, aí entra muito no que a Thaís falou. Entra muito no que a Thaís falou. Se você pesquisar a empresa, você pesquisar a posição, você pode entender que às vezes aquilo não é para você antes de você passar por todo esse processo que vai te frustrar.
E bom, faça né, que isso. aconteça antes. E é melhor, porque você economiza seu tempo, economiza o tempo do recrutador, não cria expectativa, né? Sim. E aí, acho que é o às nosso vezes, nem se papel, aplica, né, na vaga. Exato. Aí nem se aplica, porque às vezes tem um monte de gente que às vezes se aplica na vaga que não tem nada a ver com a... Nada. Não, mas eu acho que isso é muito nosso papel também, de recrutamento e seleção, quando a gente faz o primeiro contato com a pessoa e tentar alinhar a expectativa, né? O que você sabe, o que você espera da vaga? É isso que eu sei, faz sentido para você agora? Para você conseguir seguir com o processo? Então, eu acho que isso faz bastante sentido. E complementando algo que o Tomás falou no início, né, de saber o seu storytelling em ordem cronológica, algo que eu acho que funciona muito, que depois o pessoal memoriza, é que, cara, anota no caderninho por que você entrou na empresa, por que você saiu dos principais projetos. Porque a gente sempre pergunta por que você saiu de cada empresa e quais os principais projetos você fez. Obviamente, você está 40 anos no mercado, a gente não vai ficar 40 minutos perguntando de cada empresa. Mas isso é muito legal, para a gente mesmo conseguir entender a ordem cronológica e o motivo de cada entrada e saída. Boa, muito boa, Nath, essa dica, né? Já pega alguns post-its, assim, já coloca na frente, né, na parede, onde você vai estar ali antes da entrevista, não pode com seus principais cases, seus principais potenciais, né? Aproveita que tá remoto, ali, dá para ter post-it na frente. E aí vai chegar uma hora que vai estar natural e vai super fluir. Vai. E assim, gente, pensando ali no processo seletivo de entrevista, o que eu vejo, tem muitos desenvolvedores que se consideram tímidos, e eles acham que ser tímido é um problema. Eu não acho que é um problema, acho que vocês também não acham, mas como que esses candidatos mais introvertidos, eles podem se dar bem na entrevista? Esse é um fator que é eliminatório? Como é que eles driblam essa situação? Eu acho que algo para complementar o que a Thaís falou no início, obviamente não é eliminatório, eu acho que se a pessoa é tímida, é o jeito dela, a empresa, e a gente tem que aceitar do jeito que ela é, mas uma pergunta que a gente sempre faz é: qual um ponto que você gostaria de melhorar? Então, acho que a pessoa ter essa mentalidade, falar, eu sei que eu sou tímida, mas eu estou me expondo mais. Então, eu estou palestrando, estou sei lá, participando de mais eventos, enfim. Para a gente tentar entender que a pessoa está tentando se expor e sair um pouquinho da caixinha. Mas, de jeito nenhum, é eliminatório. E a pessoa ser mais intro, normalmente é uma pessoa que é mais racional, tem mais facilidade para se planejar, para se organizar, para executar. É uma pessoa que vai ser mais planejamento, né? O perfil introvertido. Então, nem sempre ser introvertido é ruim, né? O problema é quando isso afeta a pessoa nas relações. Quando ela deixa de se comunicar com alguém, quando ela deixa de expressar algo para as pessoas no dia a dia, aí é um ponto que ela precisa se desafiar, né? Ela precisa se colocar à prova. Então, assim, putz, eu sei que eu sou tímido e eu quero melhorar isso. Então, eu vou começar a ir nos eventos, eu vou começar a ver com a Rita aí quando que eu posso falar algum assunto em algum evento, né? Curso geratória, pô. Curso exatamente. Teatro, algo que a gente sempre pergunta. Exato. A gente sempre pergunta, isso já te prejudicou? Se já te prejudicou, o que você está fazendo para melhorar, né? E, complementando o que a Thaís falou, às vezes tem uma vaga que você vai ser super especialista e essa vaga vai caber para o seu perfil. Então, acho que tem sempre vagas para cada perfil, para cada time. Então, não vejo isso como um problema. Até porque acontece da gente pegar vagas, às vezes, que uma pessoa muito extrovertida atrapalha no desenvolvimento. Muito. Agora, eu tenho um ponto de atenção que eu queria trazer para isso, que é assim, eu concordo com todos vocês em relação ao fator introvertido não ser um ponto eliminatório para a maior parte desses processos seletivos, né? Para mim, assim, o que o candidato tem que tomar cuidado é mais assim, na questão de o quanto que ser introvertido ou introvertida vai influenciar na forma que você consegue se expressar dentro do processo seletivo a ponto de você conseguir realmente trazer os seus pontos fortes, conseguir realmente se comunicar para trazer realmente aquilo que é importante na avaliação do processo seletivo, né? Então, na minha visão, ser introvertido ou introvertida não é algo diretamente eliminatório, mas ele pode gerar uma consequência de eliminação por, de repente, o recrutador ou recrutadora não conseguir realmente ter uma visão completa do seu potencial como profissional.
Exatamente. Até porque nem sempre, nem todos os recrutadores vão conseguir te deixar tão à vontade, né, numa entrevista ou coisa do tipo, e vai Exatamente. ficar puxando, porque às vezes quando eu vejo que a pessoa já é um pouco mais tímida, tem mais dificuldade, está migrando de área, ou é muito jovem, está começando agora, a gente tenta deixar mais à vontade, deixar o papo mais descolado, a gente puxa um pouco mais, né, tenta perguntar outras coisas para dar fazer um quebra-gelo com a pessoa, né? Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, é que nem o Tomás colocou, precisa, né, conseguir expressar ali o seu potencial. Se de repente você não consegue Tem que falar treinar, né? mesmo nada, mostra o GitHub, mostra o que você faz, mostra o seu código, né? Mostra o seu potencial de alguma outra forma. Pega nos seus pontos fortes. E realmente treinar, né? Aquilo que vocês comentaram, né? De ir para evento, para meetup, e se expor realmente, sabe? Saia da zona de conforto, e vá conversar com aquelas pessoas que também estão ali, né? Vá começando a se colocar num cenário em que você obrigatoriamente tem que se comunicar, né? Eu acho que esses são os pontos que vão te levar realmente a um sucesso no processo seletivo. Sensacional. Gente, que live valiosa para quem está assistindo a gente aqui. Não é por nada não, mas está muito bom. Antes da gente entrar nas perguntas, que já mandaram várias perguntinhas para vocês, eu queria que vocês dessem assim, mais uma dica, além de pesquisar sobre a empresa, saber contar a própria história. Que dica vocês dariam para os devs que estão assistindo, que vai fazer toda a diferença aí quando eles quiserem conseguir uma vaga super legal de emprego? Olha, eu acho que do meu lado, bom, a gente tem várias dicas, né? Mas eu acho que do meu lado, o principal é entender os seus gaps técnicos e o que você tem que melhorar e mostrar isso durante a entrevista, mostrar humildade, porque todo mundo vai ter gap técnico. Isso independente se você é formado em ciência da computação, se você é engenheiro, se você é uma enfermeira que está virando desenvolvedora. Então, conhecer esses gaps e mostrar o que você está fazendo para superá-los. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o meu é complementar aí o da Nath. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser muito conhecedor dos seus gaps e deixar bem claro que eles existem, você também tem que saber vender muito bem o que você sabe fazer de melhor. Eu acredito que a pessoa tem que ser ela mesma, sabe? Não querer simular algo, né? Até porque hoje, né, a maioria das companhias, né, investem e querem cada vez mais pessoas diversas, né, gente? Diversidade significa inovação, né? Então, a gente tem que ter pessoas diferentes, pensando em soluções diferentes ali, juntas para uma causa só. Então, assim, não vai sem medo, sabe? Eu falo, vai de coração aberto para um processo seletivo, né? É uma forma de você ganhar também confiança em você, né? E, poxa, se não der certo nessa, valeu o aprendizado. Tudo a gente tem que tirar algo positivo. Vai dar certo em algum outro momento, em alguma outra empresa, em algum momento que vai dar match. Exatamente. E é muito aprendizado, né? Eu acho que o processo seletivo as pessoas aprendem muito. Muito, muito. E tomara que aprendam mesmo, porque é normal isso. Tá tudo bem. Às vezes você vai mal porque você tá num dia ruim, acontece. E eu tive um insight aqui, busca mentoria também, gente, de pessoas mais sêniores, né? Conversa aí com a galera mais sênior, né? Eu, no passado também, já fiz bastante mentoria com as meninas, não sei se eu posso falar, de outras escolas e tal. Às vezes procura, né, essas pessoas que já estão no mercado há um tempo, né? E numa humildade, você quer me mentorar? Eu queria simular uma entrevista com você, será que dá? Você tem algum horário assim? Tá? Né? De repente... a pessoa topa e você faz uma simulação ali. Gente, algo que é legal é pedir um feedback também no processo seletivo, ainda mais a parte técnica. Porque a gente passa feedback, mas nunca passa um 100% detalhado. Tipo, não vou mostrar o seu código e falar, nossa, é aqui. Então, peça isso para você conseguir entender o que você pode melhorar na próxima vez também. Eu até estava pegando aqui alguns pontos que eu tenho algumas anotações da Geek Hunter, né, da base da Geek Hunter. Tem um ponto que eu acho que assim, é super importante, principalmente para quem está começando a carreira agora, que está ligado à escolha das tecnologias, né? Acho que, acima de tudo, você tem que realmente olhar para as tecnologias que você gosta, que você realmente tem vontade de se desenvolver, né? Mas não pode, de maneira alguma, deixar de lado a questão da demanda do mercado, né? E daí, para isso, eu estava aqui pegando alguns insights para trazer para quem está assistindo, né?
Na base da Geek Hunter, a gente consegue visualizar assim, quais são as tecnologias que têm a maior demanda pelo lado das empresas, né? Então, isso é importante, porque se você está olhando para essas tecnologias e é algo que você gosta, pode fazer todo sentido aí para esse desenvolvimento e facilitar a sua entrada nesse mercado de trabalho. Óbvio, além daquela questão que eu comentei antes do desenvolvimento em lógica de programação. Mas eu vou só para compartilhar aqui, né, algumas dessas tecnologias mais em alta, tá? A gente está falando aqui de JavaScript, e daí as suas bibliotecas e tudo mais, né? Por exemplo, pegar Node, React dentro de JavaScript. Esse é o que está assim, super em alta. Java Android também, para mobile, né? Python, uma tecnologia que está muito em alta também, quando a gente olha para o desenvolvimento na linha Automatização, RPA. Inteligência artificial também traz muito a questão de precisar dessa tecnologia de Python. Java, C Sharp, PHP, Ruby e também para mobile, Objective-C, né? Principalmente voltado para esse lado. Então, eu assim, tenho um essas ponto, são desculpa, pode falar. Desculpa, pode falar. Não, termina. Não, é isso aí. Eu acho que essas são as principais tecnologias que eu queria compartilhar aí para quem tivesse. Eu acho legal, mas acho que um ponto também é você entender o que você gosta. Então, várias vezes a gente está avaliando o GitHub da pessoa e fala, cara, essa pessoa programa em Lua, que é uma linguagem bem diferente, bem poderosa. Eu falo, nossa, que legal. Então, eu acho muito legal você estar antenado, mas não se apegar aos hypes. Eu acho que entender o que faz sentido para você e para o seu momento e o que você gosta. Linguagem funcional, não funcional, orientada a objeto, enfim. Te conhecer. E eu acho que é importante também, nesse sentido, tentar procurar o que é que está escasso. Onde que as pessoas, qual as vagas aí que estão no mercado, a pessoa demora para fechar, e por que será? Não tem algum candidato apto? O que está exigindo ali? Então eu vou estudar Ruby, né? Tipo, poxa... então, assim, tentar se desafiar nesse sentido também, porque aí você vai se tornar você vai se tornar também um profissional requisitado, né? E ver quais são as tendências também aí para o futuro, porque às vezes tem linguagem que vão usar agora e depois, né? Exatamente. É o caso do Ruby, não necessariamente a tecnologia mais em alta, mas tem escassez, né? Falta mais para vocês terem ideia, falando de Ruby, o Gympass nasceu em monolito em Ruby on Rails, a gente não conseguiu escalar com Ruby on Rails, então fica a dica, agora a gente está quebrando tudo para microserviços usando Golang. Exatamente. É isso. Fica a dica. Vamos entrar aqui nas perguntas do pessoal. Então, a primeira pergunta eu achei muito, muito boa. O João Pacheco está perguntando: vagas remotas hoje vão permanecer remotas no futuro? Posso falar de Stefanini. Olha, a gente está no movimento do Stefanini Everywhere, então assim, a possibilidade de 60% da empresa full-time, home office, e 40% no modelo parcial em 1 ano e meio no máximo. Esse é um movimento que está, sim, acontecendo assim, no mundo inteiro, né? E quanto mais prevalece essa pandemia, né, a gente vê que cada vez mais as empresas estão criando mais segurança para fazer esse movimento permanente. É óbvio que, acabando todo esse processo, muitas empresas vão voltar para suas empresas originalmente e não vão ter os processos remotos pelos seus pontos intrínsecos da empresa. Agora, eu vou pegar o caso da própria Geek Hunter, né? Esse já era um movimento que a gente previa fazer antes de pandemia, mas nós nascemos como uma empresa 100% presencial. E a gente já via como uma tendência do mercado e que a gente não queria deixar de estar fora dessa tendência, até mesmo porque nós somos uma empresa, uma HR Tech, né? E agora, com a pandemia, a gente viu uma baita oportunidade de fazer esse movimento permanente. Então, a gente vai passar a ser a gente já é uma empresa 100% remota, mas mantendo um hub que vai ser a nossa sede para quem quiser trabalhar na empresa também. Quem quiser ir para Florianópolis e trabalhar no escritório vai ter essa oportunidade. Mas quem quiser estar trabalhando em outros locais do mundo também vai ser uma empresa. E a gente viu isso acontecendo com inúmeras empresas, né? A gente conversa com empresas todos os dias sobre processos seletivos de recrutamento. E é um movimento que, sim, está acontecendo
para ficar em muitas delas. É muito isso, né? É um movimento que vem para ficar. Eu falo assim com propriedade, porque a maioria das vagas hoje que estão sendo abertas estão já full remoto, 100%, né? Algumas a gente entende que vai exigir uma presencialidade no futuro e tudo mais. Mas, por enquanto, estamos todos remoto e a ideia é que a gente fique até dezembro, não tem nem previsão ainda. E, assim, pensando em prospecção que a gente tem ainda de contratação só para esse ano, a gente tem mais de 600 contratações previstas. E aí, o que acontece, né? Isso a gente já se planeja também para atuação muito remota, porque a gente nós temos contratado, isso amplia para a gente na diversidade também, porque a gente tem contratado pessoas de todos os lugares, né? E cada vez mais nós queremos pessoas diversas, e acho que a maioria das companhias também. Então, é uma tendência, né? Com certeza. Antes de eu continuar aqui com as perguntas, vou avisar que o card aí do YouTube, onde está a descrição do vídeo, foi atualizado com o LinkedIn de todo mundo que está aqui, então aproveitem para adicionar. Legal! Boa! Não percam a chance de adicionar todo mundo. E bora para mais pergunta. Tem uma pergunta aqui do Matheus, que ele perguntou assim: a não adequação à cultura da empresa, além de ser um fator bem decisivo, de certa forma é prejudicial a longo prazo? O que vocês acham disso? A falta de adequação à cultura, né, de adequação à cultura, além de talvez não conseguir uma contratação, não conseguir contratar, pode prejudicar a pessoa no futuro, caso ela seja contratada? Eu acho que totalmente pode prejudicar a pessoa no futuro, pensando do lado dela. Ela não vai se sentir confortável, a pessoa não vai querer estar acordando e trabalhar para uma empresa que ela não tem esse fit cultural. Então, por isso que eu acho que esse match duplo é crucial, de realmente entender o que faz sentido com seus valores, porque trocar de emprego é muito trabalhoso, é muito chato, exige muito esforço, muito tempo. Então, por isso que é legal tentar, se possível, escolher algum lugar que tenha algo parecido com você. E para não virar, né, jumper. Exatamente, e é insustentável se você pensar, poxa, ninguém quer estar numa empresa que não tem o seu perfil, né? Então, é melhor evitar esse erro e não insistir, né? Se realmente não faz sentido, porque ficar ali se você tem, né, outras oportunidades para se encaixar e realmente ser uma pessoa feliz e se desenvolvendo na sua carreira, né? Eu acho que a gente até comentou em algum dos momentos, né? Porque a parte técnica você aprende com facilidade, você estuda e tudo mais. Mas o comportamento, gente, você mudar um comportamento é dia a dia, é habilidade, é treino, é muito mais difícil. E você adequar o seu comportamento a uma exigência de um ambiente é muito mais complicado. Então, você tem que ver o quanto de energia que você vai ter que colocar para essa mudança, para essa readequação, e se isso tem a ver com os seus valores, com os seus princípios, porque tem mudança que às vezes não tem a ver com os seus princípios. Por exemplo, uma pessoa que odeia, de repente, cigarros ou coisas do tipo, ela vai trabalhar numa indústria tabagista. Ela não vai se sentir confortável. Você vai querer vender aquilo que você não compra, né? Exatamente. Tem duas possibilidades nessa frente aí do fit cultural. Ou a pessoa não sabe ainda que ela precisava de um ambiente igual aquele para ser feliz, ou ela vai quebrar a cara. E a segunda possibilidade é muito maior que a primeira. Por isso que é importante se conhecer. Essa questão do autoconhecimento é muito importante. Várias vezes em entrevista, a gente tenta entender qual cultura, né, que a pessoa teve contato, que ela gostou e que ela não gostou. Isso é muito legal para o autoconhecimento também. Às vezes você vai trabalhar num lugar que tem uma regra de vestimento e você fala, putz, isso não é para mim. Legal, você está conhecendo o que faz sentido para você. Isso é muito importante. É legal também perguntar para algumas pessoas que trabalham no local, né? De repente você se conecta e aí pergunta, você gosta de trabalhar aí? Como que é o seu dia a dia e tal? Eu falo para os candidatos, assim, que eu faço mentoria, eu sempre falo assim para eles, quando chegar no final da entrevista, que os recrutadores sempre falam, você tem alguma pergunta para mim? A pergunta que eu mais gosto de perguntar é assim, o que você mais gosta da Gympass? O que você mais gosta da PicPay? Porque isso, dependendo do que a pessoa responde, eu já consigo entender se eu vou gostar ou não. Teve uma entrevista que eu fiz, eu perguntei, o que você mais gosta? A pessoa falou que ela gostava porque eles tinham Netflix de graça, assim, tipo, para mim não faz sentido isso, sabe? Então eu já falei, será que esse é o lugar que eu quero trabalhar? Que a coisa mais legal é o Netflix?
E eu gosto da Coisa tá pergunta errada aí, que é o né? oposto, Rita. Eu gosto quando o O que você não candidato... gosta, né? Exato. O que você mudaria onde você está? O que você acha que você tem mais dificuldade para me adaptar? Eu gosto muito dessas Boa perguntas. pergunta. Anotem. Bom, e essa questão de fit cultural, gente, é muito real, assim, pesquisem mesmo, tudo que aqui foi falado é muito importante, porque a sua saúde mental vai agradecer no futuro, tá? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal contando como o meu emprego dos sonhos virou um pesadelo, que eu vivi na pele essa questão, literalmente na pele, porque eu tive uma doença de pele. Foi literalmente, assim, eu senti como é ruim você trabalhar num ambiente que você não gosta, mesmo você achando que ia dar certo, porque eu achei que ia dar muito certo e não deu. Se eu tivesse pesquisado um pouquinho mais, talvez eu teria descoberto e não caído nessa, sabe? Não ter E passado... fazer exatamente o que a Thaís falou. Entre em contato com alguém no LinkedIn, não tem nada melhor do que você conversar com alguém que está na empresa para te falar a realidade. Eu acho que a pessoa vai ser muito mais transparente que qualquer outra pessoa. Obviamente, os recrutadores são transparentes, mas a pessoa vai estar trabalhando com o que você vai trabalhar, né? Então, ela sabe muito mais do que a gente, do dia a dia, dificuldades. Com certeza. É muito importante. Levem perguntas para os recrutadores. Mais uma dica aqui. Levem perguntas. O Rony está perguntando para vocês, como vocês enxergam os processos seletivos mais tradicionais? Nas empresas que vocês estão agora, vocês buscam reformular ou readequar o processo seletivo conforme ele vai rolando? Aí eu posso falar que na Geek Hunter essa é uma prática incessante nossa, né? Porque, como eu disse antes, a Geek Hunter é uma HR Tech, uma empresa de tecnologia voltada para recrutamento e principalmente para o recrutamento tech. Então, tem um lado muito positivo disso para a gente, que diariamente a gente está em contato com milhares de empresas. Então, a gente consegue extrair assim, os melhores pontos de cada processo seletivo e transformar o nosso recrutamento num laboratório, para que a gente possa, cada dia, ter um processo seletivo mais bem adequado e que a gente consiga realmente gerar uma experiência muito diferenciada para o candidato. Então, esse é o nosso lema. A gente sempre tem que estar melhorando, sempre, sempre, sempre. E muito com esses insights que a gente traz do mercado. Quem quer completar? Comentar mais alguma coisa? Algo aqui do nosso lado, do Gimpass, a gente testa bastante o nosso processo seletivo de tecnologia também. Às vezes a gente muda uma etapa, a gente mexe numa etapa, a gente adiciona mais tempo, às vezes a gente tenta, vamos tentar fazer provas de whiteboard, obviamente a gente avisa o candidato, às vezes a gente tenta outro approach, enfim, para ver o que faz mais sentido para os dois lados. Então a gente gosta de testar bastante do nosso lado também. Excelente. Eu acho que pode falar, desculpa, Camila. Eu sigo nessa mesma linha, assim, a gente gosta de se reinventar e o bom que aqui cada recruiter tem uma liberdade muito para adequar o processo, né? Claro que a gente tem um padrão, mas a gente pode adequar conforme a nossa necessidade, o momento e tudo mais, né? E a gente adequa também ao estilo da vaga, da área, né? Então, tem algumas áreas, se é uma área de marketing e tal, você vai fazer um processo diferente de um desenvolvimento, enfim. Então, é muito relativo essa questão, né? O processo nem sempre vai ser engessado, escrito na pedra, né? Então, a gente adequa conforme as necessidades aí. E uma coisa, eu já fui cliente da Geek Hunter, né? Já trabalhei na empresa anterior e era muito positivo. Ixi, será que eu caí? Não, você tá aqui. Ouvindo? Não, tá aqui. Tá aqui. Gente, acho que eu caí. Agora caiu. Caí, voltei. Caí? Já voltou. Gente, acho que eu caí, voltei. E voltou. Voltei. Pérolas do home office, olha só. Bem na hora que eu estava falando do Thomas, que eu já fui cliente da Geek Hunter no passado, em outra companhia que eu estava, e realmente o processo deles é muito positivo, porque os parceiros, os gerentes que dão suporte para a gente, eles tentam ser assertivos, assim, sempre adequar o perfil da pessoa à necessidade da vaga, à necessidade do momento, e a gente vai readequando. Legal. Então assim, a gente vai se reinventando, não tem um processo, assim, né, engessado. Escrito na pedra, sim. Não tem como. Na Stefanini a gente tem tanto tipo de perfil, mas tanto tipo que se eu fizer um processo seletivo,
não dá certo para nenhum dos nossos profissionais. Não vai dar mesmo. Ainda bem, né, que existe também essa possibilidade, né, de adequar, porque realmente as coisas estão mudando muito rápido e vocês precisam ser mais eficientes todos os dias para trazer os melhores perfis aí para as vagas que vocês têm. Eu gostei muito dessa pergunta do João Pacheco. Caso algum candidato já tenha recusado alguma vaga ou o recrutador já tenha recusado ele, esse candidato ainda tem chance de ingressar naquela empresa? Tem. Com certeza. Tem sim. Primeiro que a gente tem várias vagas, vários perfis, várias frentes, vários gestores. Isso aí não é eliminatório. E existe algo chamado curva de aprendizado, né? A gente entende que a pessoa não se adaptou, não apresentou o que a gente esperava naquele momento. Ela pode se reinventar, né? Hoje, normalmente a gente preza muito pela experiência positiva do candidato, então a gente sempre vai fornecer um feedback estruturado. Então, cabe a ele também, né, ali a se ajustar, a se adequar para estar melhor preparado depois. Normalmente, eu acredito numa curva de aprendizado de 6 meses, para a pessoa se aplicar novamente em outras vagas. E eu acho que aí está a grande oportunidade, né, Thaís, que assim, a gente olha para muito para o candidato que, beleza, ele se aplicou, ele não foi aprovado, a gente passou o feedback para ele, quando ele retorna, e se ele se mostra um profissional que conseguiu se desenvolver naqueles aspectos que foram trazidos como oportunidades de melhoria, nossa, isso coloca o candidato em outro patamar muito acima, né? E aí facilita muito para ser contratado. Então, eu acho que a maioria das empresas tem, eu não sei se é uma regra, mas é uma régua, né? De 6 meses para reentrevistar ou colocar o candidato de novo no processo seletivo. E que aqui no Gympass é exatamente o que a Thaís falou. Sempre 6 meses para a candidata se preparar, estudar. Aqui acaba sendo um pouquinho diferente, porque como a gente tem muitas frentes, então às vezes acontece de, não foi aprovado no meu processo, mas tem uma outra vaga que ele pode se adequar melhor. Então a gente tem muita essa comunicação interna, somos em quase 50 recrutadores, né? Então esse movimento interno acontece também. Nossa, então, quanta gente. É muita gente. Eu acho que só tem que ter um cuidado, né? Que um cuidado que o profissional tem que ter, principalmente quando a empresa é menor, e daí eu vou tirar um pouco esse contexto de Stefanini, mas pegar assim, né, o candidato que ele vai e tem 3 vagas, uma de front-end, uma de back-end, uma de data scientist, o candidato vai lá e se candidata para as 3. Isso eu acho que passa uma impressão muito negativa, né? Então, eu quero maximizar as minhas possibilidades. Poxa, é muito ruim porque mostra realmente falta de objetivo. Falta de objetivo, um não autoconhecimento, né? Porque, o que você quer realmente, né? Então, isso tem que realmente tomar cuidado. Legal. E como está hoje o processo o processo seletivo para desenvolvedor júnior na pandemia? Quem perguntou foi o Maurício. Eu acho que o processo... Bom, aqui no Gympass acho que sempre foi muito parecido, né? A gente tem 2 casos, como a gente gosta de testar várias maneiras. O primeiro, né, a pessoa aplica, a gente entra em contato, um bate-papo de RH, e depois é um bate-papo técnico com tech leads, de whiteboard, depois é um bate-papo com os gestores da vaga, e tem um outro caminho que a gente entra em contato, faz a primeira conversa, um bate-papo, e a gente manda um teste técnico. Normalmente, para as vagas um pouquinho mais júnior, a gente sempre manda esses testes mesmo, mas não é regra. E depois disso, a gente já agenda um bate-papo com tech leads e gestores. Eu acho que em termos de vaga, assim, eu posso falar pelo Gympass, a gente acabou de abrir umas vagas de júnior, mas eu acho que é sempre legal a gente manter contato, né? A gente, recrutador, entender a comunidade, manter contato com pessoas, independente de júnior, pleno ou sênior, porque eventualmente a gente vai precisar de vaga. A gente pode não ter hoje, mas daqui um mês, uma semana, a gente vai precisar. Então, essa parte de manter o relacionamento com a comunidade eu acho muito importante. E essa é uma realidade do mercado, né? Para acho que todo mundo, assim, o mercado cada vez mais se aquece, o número de oportunidades aumentam e o número de profissionais qualificados no mercado não acompanham esse crescimento. Quando eu falo qualificado, não necessariamente é um profissional pleno ou sênior, eu estou falando de um profissional que esteja alinhado para conseguir executar pelo menos essa entrada como júnior, né? Então, assim, a oportunidade não vai faltar. Eu acho que tem que realmente, óbvio, se empenhar, fazer né, o processo de uma maneira correta. Acho que aqui tiveram várias dicas, então levar isso a sério para conseguir realmente ser bem contratado.
Eu acho que tem sim, que e muito mesmo no... entender a empresa também, né? Eu acho que eu posso falar que experiência própria, a gente já trabalhou com várias vagas de júniores e baseado em cada time, a pessoa precisava de um tipo de experiência diferente. Então, às vezes, um júnior com 0 anos de experiência, às vezes porque um time é muito pequeno, precisa de um júnior com 1 ano e meio de experiência. Então, é muito entender o momento do time que você está aplicando também. Exatamente. Então, sempre mesmo, a vaga é júnior. Fique atento no descritivo da vaga, né? O que a vaga está exigindo? Porque na avaliação técnica, né, a régua ali não vai ser tão alta, ela vai ser para uma entrega de nível júnior, né? Um conhecimento um pouco mais básico para uma pessoa que precisa de ser mentorada, desenvolvida, né? Mas independente disso, é importante estar atento nos critérios que a vaga está pedindo, né? Porque às vezes a pessoa só vê lá, desenvolvedor back-end júnior, e só se aplica. Ah, é júnior, dá para mim. Esquece de ver tecnologia, esquece de ver framework, esquece de ver tudo que existe dentro da vaga. Exatamente. E aproveitando que a gente está nesse assunto, tem alguma diferença entre processo seletivo para júnior e para pleno ou não? Tem a diferença técnica. Do nosso lado, não tem. Exatamente o que a Cami falou, é a parte técnica, é a barra técnica. É a avaliação da entrega. A gente sabe que um profissional júnior não vai entregar como um pleno e nem como um sênior. Então, muitas vezes, a gente pode aplicar até o mesmo teste, né? Mas a gente já sabe que cada um vai entregar num nível. E, se vocês pudessem falar assim, pensando no júnior, quais são os pontos mais relevantes que um júnior precisa ter para se destacar aí nos olhos dos recrutadores? Primeiro, ser ele mesmo. Muito importante. Muito importante. Ele entender o nível que ele tá, sabe? Olha, ele é júnior, ele sabe que é júnior, ele sabe quanto tempo ele pode levar para chegar a um pleno, o que ele tem que desenvolver para isso. Ele entender o que ainda falta, para mim, é importante. E aquilo, né? Ele mostrar que, tipo, ó, eu sei o que falta e eu tô correndo atrás, eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô fazendo mentoria, eu tô me desenvolvendo, eu tô buscando ali, aqui. Então, assim, e vim com sede, né? Sede da companhia. Eu falo, nossa, sabe tudo, olha esse cara, sabe tudo sobre a empresa e tá aprendendo, viu a vaga, diz que tá estudando essa stack, essa linguagem, tá buscando conhecimento, nossa. Então, gente, isso faz encantar. Toca o coração. Acho que vocês acabaram de responder a pergunta do Guilherme, que é assim, o que as empresas esperam de um júnior, né? E exatamente é isso, a expectativa não é tão alta em termos técnicos, mas essa pesquisa sobre a empresa, as perguntas que você vai fazer e esse desejo que você vai mostrar de trabalhar naquele lugar, de ganhar essa sua primeira experiência como desenvolvedor, com certeza vai ser fundamental. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é tricky. Vamos tentar ser rápido, porque nosso tempo já está encerrando. O Eduardo está perguntando, nesse tempo, como podemos, como júniores, entrar no mercado, sendo que o mercado pede, muitas vezes, experiência que parece de outro mundo? Agora é com vocês. Eu vou trazer um pouco assim do que a gente enxerga do contexto no mercado em geral, né? Essa questão, assim, às vezes, de olhar uma descrição de vaga, acontece de assustar, né? Porque, assim, gente, é do mercado, sabe? Acho que, às vezes, não tem um cuidado tão grande em traduzir aquelas experiências necessárias como algo que é realmente obrigatório e que não é possível executar sem aquelas experiências e aquilo que é desejável. Então, isso às vezes realmente assusta muito o profissional, porque lá o candidato ou a candidata olha e fala, putz, eu não tenho isso, isso e isso, então não vou nem me aplicar. Então, assim, a dica que eu dou é, assim, às vezes, seja um pouco cético para isso, questione a empresa, se não tem realmente a oportunidade mostrando aquilo que tem coerência no seu perfil e que aquilo que não tem no seu perfil se realmente é obrigatório, porque às vezes você vai identificar oportunidades que você está, de certa forma, declinando simplesmente porque a vaga não está bem descrita, né? Eu acho que isso serve, óbvio, né, para nós, no outro lado, né, da empresa contratante, também, óbvio, sempre prestarmos muita atenção, né? Um alinhamento muito claro com o time de tecnologia para que isso venha traduzido de uma forma que não vá impedir de profissionais se candidatarem para ela, né?
certeza. Continuando, tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele tem uma situação muito específica dele, ele quer a opinião aqui dos especialistas, né? Ele falou que rodou por vários empregos, ficou pouco tempo e ele já foi bem questionado em entrevistas dessas mudanças. Mas o argumento dele é assim: agora que eu encontrei a área que eu quero trabalhar, vocês acham esse argumento válido ou vocês teriam uma abordagem melhor aí para ele explicar essa mudança de emprego muito frequente? Eu acho o argumento de conhecimento válido para você mostrar que, obviamente, né, eu estou testando 1000 empresas, acho que a pessoa sempre tem que ter um foco. Mas eu acho legal você falar, putz, encontrei a área que eu quero trabalhar, estou disposto a me submeter a isso. Acho que mostra a resiliência. Legal. Mas, obviamente, a pessoa vai ser bastante questionada. Tanto que o nosso papel aqui é entender o motivo de cada saída. É muito daquilo que eu comentei, né, de você ser você mesmo, né? Porque, de fato, né, vai ser muito questionado, mas principalmente porque pelo grande receio daquele perfil que está pulando de empresa em empresa por causa de salário, sabe? Por causa que alguém chegou lá e fez uma nova oferta e pulou. E é totalmente compreensível, né? Que principalmente quando a gente está iniciando a nossa carreira, muitas vezes a gente inicia super novo, né? Falando no mundo de tecnologia, que muitas vezes nem pela universidade a gente não passou e já está entrando no mercado de trabalho, mais ainda. Então, é natural que muitas vezes a gente precisa passar por experiências diferentes para conseguir realmente entender o que a gente também não quer. Então, seja você, acho que explica isso com essa coerência, né? Que vai caber também ao lado do recrutador entender esse ponto, né? Mas, realmente, sendo você. E a gente consegue conhecer mais, né? A gente consegue conhecer mais a pessoa, porque às vezes fala, putz, isso não estava alinhado com o valor dela. Agora eu estou entendendo como que a pessoa pensa, porque ela fez cada movimentação. E um dos valores que muitas empresas têm em comum é a franqueza extrema, né? A clareza como a pessoa se coloca, né? Ser verdadeira. E aí, que nem o Tomás colocou, você sendo você falando a verdade, o porquê, o que aconteceu, o que você saiu, é melhor do que às vezes tentar enrolar ou tentar se justificar, e aí vai ficar aquela situação meio que distorcida. Né? Então, é melhor falar a verdade e falar, hoje me sinto mais confortável por uma atuação, né, nesta área, me sinto mais maduro, né, minha visão é outra, eu tenho tais e tais comportamentos, né, aptidões que vão ajudar na companhia, né, nas entregas. De repente, então, é melhor falar a verdade. Que, inclusive, você adquiriu nessas experiências que você ficou curtos tempos. Então, saiba usar elas de uma forma que não faça você passar pela pessoa errada que não fique em um emprego. E sim, o que você... Ok, acontece, não me encaixei, não deu certo. Por quê? E o que eu aprendi com isso? Pra gente vale mais do que, às vezes, você ficar tentando justificar de outras formas. Eu sou um caso desse. Eu já passei por muitas empresas. E foi um processo de super autoconhecimento, né? Principalmente naquela que eu tive esse problemão todo, assim, estresse, enfim. Mas eu consigo justificar isso bem porque eu sou verdadeira, né? Não adianta ficar inventando. Então, honestidade é muito, muito importante. E querendo ou não, o mundo de tech, pessoas boas se conhecem. Então, querendo ou não, talvez você chegue no final do processo seletivo, seu futuro gestor é amigo do seu antigo gestor e vai dar uma ligadinha informal e falar, putz, direto! Aí saiu do PicPay. Então, para ficar de olho, isso é muito importante. Falem a verdade sempre que a gente vai descobrir. Sim. E olha, eu tenho, como eu falei, a Stephanie é uma empresa muito grande. A possibilidade disso acontecer é enorme. Imagina, 3 recrutadores entrevistam a mesma pessoa para vagas diferentes, vocês estão lá tomando cafezinho depois, né? Às vezes. A última pergunta, a pergunta é do Jeff, não sei como pronunciar, mas é um nome muito chique. E ele perguntou, eu nem sei como vocês vão responder isso, mas ele falou, hoje em dia, programar em COBOL, você ainda consegue a oportunidade de emprego? Consegue! Consegue nos bancos, né? Tem muito banco. Consegue ficar rico, ficar milionário trabalhando em bancos específicos, mas só isso. Em bancos específicos, Banco. Bancos, é banco. Vira e mexe, tem que ver a gente cultura, tem vaga de COBOL, viu? Olá, já fica a dica. Olha aí. Stefanini, hein?
Nossa, Fica a a gente dica. vaca em todas as linguagens e tecnologias possíveis. Temos. Nossa senhora, meu Deus do céu. Aí já Camila, tem que ir vocês têm... preparado também para a cultura de banco, né? Que aí Tem que ir Exato. preparado para banco. Com certeza. Vamos partir aqui para a nossa finalização. Quero agradecer muito, muito vocês que estão aqui participando, tanto aqui nossos convidados, que né, numa sexta-feira à noite, 9h30 da noite quase, a gente está aqui. É muita paixão pelo que a gente faz, pelo que a gente fala. E vocês, guerreiros que estão assistindo, acompanharam esses painéis ontem e hoje aqui do I15. Muito, muito obrigada. Pode ter certeza que todo mundo aqui que participou dessa maratona aqui de conteúdo está muito mais perto de conseguir aquilo que deseja. Eu quero muito agradecer. Antes de eu finalizar oficialmente, eu queria dar uns recadinhos aqui que a Camila me pediu para passar uns recadinhos para vocês. A primeira coisa é que todos esses conteúdos que a gente fez aqui, né, essas lives, eles vão virar podcasts no nosso canal do Spotify. Então, aí a Camila vai colocar nosso canal do Spotify aí no chat, já sigam para vocês reverem, guardem muito, especificamente esse painel aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão querer ver na hora que vocês estiverem se candidatando de novo aí para uma vaga, porque tem dicas muito legais. Segunda coisa, sigam as redes sociais da Kenzie para poder ficar sabendo de mais conteúdos como esse, sobre processo seletivo, que inclusive semana que vem a gente vai ter um open house, então participem, vai estar o nosso CEO, o time de ensino, o time de admissões, explicando para vocês, né, que não é aluno ainda, como você pode começar a estudar programação sem pagar nada. Então, sigam as redes sociais. E para quem curtiu mesmo a Kenzie e falou, eu quero ser programador, o ano que vem eu vou comemorar o Dia do Programador, que é por isso que a gente está aqui. A gente já está com processo seletivo para a turma de outubro, então ainda dá tempo de você se inscrever para participar desse processo. Se tiver dúvidas, semana que vem, Open House, e vocês participam. É isso, gente, boa noite, boa sexta-feira, enfim, agora eu posso dizer, sextamos. Quero agradecer muito vocês e eu espero que a gente tenha oportunidade de conversar outras vezes e foi muito, muito bom. Muito obrigada, pode dar tchauzinho para a galera, porque foi muito legal. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, galera. Até mais, obrigado, Tchau, pessoal. gente, sucesso!